Olá, Débora, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o Yuri, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Agora são 7 horas e 16 minutos aqui em Londres. O eclipse já passou agora há pouquinho pelo seu ponto principal aqui em Londres. Aqui não foi um eclipse total, foi um eclipse de cerca de 90, 92%, e agora já a Lua começa a se desalinhar um pouquinho do Sol. Mas aqui onde eu estou, em cima do Rio Thames, na ponte de Hammersmith, a gente viu a luz cair muito rapidamente. Eu estou aqui com um casal de brasileiros que moram aqui, a Márcia e o Aguinaldo, que estão acompanhando o eclipse. Eles moram aqui em Londres já há 6 anos e vieram especialmente para o eclipse. A Márcia, inclusive, conseguiu vários óculos, o que é muito difícil, foi muito difícil conseguir esses óculos aqui. Márcia, Aguinaldo, muito obrigado. Márcia, como é que você conseguiu os óculos que estão vendendo aos milhares? Era impossível de achar, fazia um pedido pela internet e ia chegar depois do eclipse. Como você conseguiu? É verdade, estava tudo sold out, mas eu vi que no grupo da vizinhança tinha 2 crianças vendendo os óculos. Eles fizeram um bom dinheiro com isso também e, por sorte, a gente conseguiu comprar uma lente para o celular e 2 óculos para acompanhar o eclipse. Empreendedorismo, funcionou. Exato. Aguinaldo, acabamos de ver o principal. Aqui não foi eclipse total. O eclipse total vai acontecer daqui a pouquinho lá na Espanha. Também aconteceu na Islândia, mas 90 e poucos % do sol encoberto, a luz de repente começou a cair. Como é que você viu esse momento? É um momento único, né, de estar passando aqui, assistindo com minha esposa. E assim, por morar em Londres, que o sol não é sempre que tem o sol aqui. E aí essa combinação perfeita do sol com o eclipse nessa data foi maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado. O eclipse total aqui só vai acontecer no final desse século. E no Brasil, onde a gente vai poder acompanhar por aí, Yuri e Débora, só vai acontecer em 2045. Daqui a pouco, lá na Espanha, eles vão ter o eclipse total. Aqui, pouco mais de 90%. Américo, enquanto você está falando, a gente também está mostrando aqui algumas imagens justamente da Península Ibérica, da Espanha, de Portugal, e que essa cena aí do eclipse total, de fato, olha como tá bacana aqui. De onde que é essa imagem que está no ar aqui para eu informar o nosso espectador, direto da Espanha, tá? E olha, bem ali o céu já totalmente escuro, bem bacana essa imagem. Ô Américo, como é que você contou aí com um casal de brasileiros que estava relatando, né, essa dificuldade para conseguir os óculos ali com a proteção e tudo mais, né, para não terem problemas nos próprios olhos. E como é que a imprensa local e demais moradores daí da cidade de Londres e da Inglaterra estavam tratando toda essa expectativa, né? E claro, inevitável a referência pop, até porque recentemente a cantora Bonnie Tyler, da música Total Eclipse of the Heart, um hit mundial, faleceu recentemente, e imagino que deve ter muita gente conectando os fatos aí, né? A passagem de Bonnie Tyler sendo a trilha sonora desse momento astronômico aí super importante e histórico, como você observou. Exato, Yuri. Muita conexão foi feita com relação a ela aqui no Reino Unido, e foi um dos grandes assuntos desde a semana passada. Muita gente, a imprensa inteira, falando do eclipse, até porque só em 2090 nós vamos ter um eclipse total em Londres. Esse é o maior eclipse aqui desde 1999. E a imprensa estava dando dicas, estava fazendo essas conexões com ela, com fãs dela, estava falando como as pessoas devem se proteger, porque você não pode olhar simplesmente para o sol, mesmo neste momento de pouco mais de 80% do sol encoberto, você não pode olhar a olho nu, você tem que usar um desses, muito simples esses óculos. Venderam uma barbaridade, como eu disse, eles não estavam à disposição. Então teve muito serviço, inclusive, de como a população poderia utilizar de instrumentos para ver o eclipse. Muita preocupação em você não danificar a sua retina, por exemplo. Por isso, eu vou pedir aqui ao Andrew, de novo, uma das coisas que a imprensa aqui divulgou muito é você usar, por exemplo, uma caixa como essa de cereal, e você coloca isso na posição ali contra o sol, e você vai ver lá dentro, quando você olha aqui pelo buraco, você vê lá dentro o reflexo do sol, a imagem do sol. Então, se você não tinha
a questão desse óculos, você poderia usar, por exemplo, uma caixa como essa. Então, foi uma das grandes manchetes aí da imprensa por aqui e muita conexão, claro, com ela, que infelizmente faleceu. Américo, Débora aqui, acho que a câmera escura, né, essa ideia da caixa, né, e você sabe que na minha época de eclipse, quando eu era criança, a gente usava, não sei nem se é apropriado, a gente usava aquela chapa de raio-x, tipo, né, vai fazer uma chapa do pulmão, sei lá, de raio-x, a gente usava para observar. Nem sei, depois vou pesquisar se é possível ou não. Mas eu queria saber o seguinte, em Londres, a gente sabe que não é total, 95% como você falou, mas chegou a ficar escuro e eu queria saber um pouco sobre a mobilização das pessoas, né? Você disse que a imprensa falou bastante, mas o londrino, né? Os turistas, quem está aí na cidade, é algo que mobiliza as pessoas mesmo? Vou te mostrar uma imagem que é para você ver qual é a situação. Essa aqui é a ponte de Hammersmith. É uma ponte que hoje é fechada para o trânsito. Ela só tem pedestres e normalmente ela fica vazia. As pessoas correndo, talvez, etc. Mas agora está completamente lotada. Neste lado aqui, a visão para o oeste. E agora vocês estão vendo também ali pubs que ficam ao lado do Rio Thames, alguns dos meus pubs favoritos. Eu corro, inclusive, aqui pela manhã, muitas vezes, tudo lotado de gente tentando acompanhar o eclipse, porque, claro, a próxima vez que nós vamos ter um eclipse total aqui é 2090. Não temos eclipse total dessa vez, mas é o eclipse maior, o mais importante que aconteceu por aqui desde 1999. Nós também estamos no verão por aqui, o que ajuda muito, uma época neste momento, inclusive, de seca. Então, foi muito fácil para as pessoas poderem ver. Tá tudo aberto aqui no céu de Londres. A gente não tem chuva em Londres, curiosamente, desde junho por aqui. Já há mais de 40 dias. É uma estação muito seca por aqui. Isso também ajudou muita gente que, de fato, quis vir. Aqui nessa ponte, que é uma área com menos turistas, é uma área mais com a população local, a gente tem muitos vizinhos, muita gente que correu para cá. Mas mais no centro, a gente tem muito mais turistas. E algumas outras posições de Londres que são mais altas também. Primrose Hill, por exemplo, uma região que certamente está cheia de gente. Agora, teve inclusive muita gente que viajou, que foi de outros lugares daqui, por exemplo, e de outros lugares do mundo, especialmente para a Espanha. Algumas cidades da Espanha onde a gente teve o eclipse total. Aqui foi 90 e poucos %. De fato escureceu, mas não completamente. Ainda existia aí os raios solares, foi muito rápido. Você vê aquele sol que ainda estava muito forte, vai ser o pôr do sol aqui só daqui a 1 hora. No verão, o pôr do sol aqui em Londres é bem tarde, hoje vai ser depois das 8h30, agora são 7h24, 7h25. Então, muita gente, a gente viu que caiu, obviamente, a temperatura um pouco, mas também a luminosidade, mas não chegou a ficar escuro como provavelmente ficou em alguns pontos da Espanha. Isso porque lá eles tiveram 100% do eclipse total e aqui a gente pouco mais de 90%. Como o sol é muito forte, ainda tinha luz, dava para ver muito bem, mas com escuridão. Américo Martins falando conosco direto de Londres e a gente tem as imagens aí do momento do ápice, né, do eclipse em Londres. Como o Américo disse, não foi um eclipse total, foi um almost total eclipse, né, um eclipse quase total ali de 90% a 95%, mas uma imagem igualmente bonita, né, e esse fenômeno astronômico é bastante interessante que cativa, né, a humanidade desde os históricos da humanidade e sempre é um momento importante para a ciência. A gente está no lado esquerdo com as imagens da Espanha, o local, né, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, lugares em que o eclipse foi total. Essa imagem da Espanha é da cidade de Arija e a gente segue na direita com imagens da Inglaterra, onde Américo Martins nos mostrou ali toda a turma, os vizinhos do Américo ali na região a oeste de Londres, perto ali da Hammersmith, da ponte Hammersmith, com os pubs, a ponte totalmente tomada
E tem que ser assim mesmo, né? A população podendo ver. E Américo, eu acho que você ainda está conectado só para despedir. Como bem observou o teu entrevistado brasileiro, Londres, que não é uma cidade famosa pelo céu aberto com sol, vocês foram premiados com um dia belíssimo aí em Londres, né? Céu totalmente aberto para poder observar esse fenômeno, não é isso? Exatamente, céu completamente aberto, foi um dia quente, amanhã vai ser ainda mais quente por conta das mudanças climáticas, de uma onda de calor, a quinta onda de calor que acontece neste verão por aqui, e este verão está muito diferente. E hoje os londrinos foram aí agraciados com 2 grandes presentes. Em primeiro lugar, um dia lindo e depois esse eclipse que já está começando a passar, viu, Yuri? É isso aí, Américo Martins, direto de Londres, fez uma hora extra aqui na jornada dele, mas por um motivo mais do que justificável. Outra hora extra dessa, Américo, só em 2090, se a ciência permitir que a gente esteja ainda aqui nesta dimensão do universo. Américo Martins, direto de Londres, trazendo a informação, imagens belíssimas desse fenômeno, que é este eclipse total sendo observado no hemisfério norte, em especial na Península Ibérica, em Portugal, na Espanha, mas também em outros países como a Inglaterra. Vejam essas imagens direto da Espanha, gente, que coisa fantástica, fantástica, e que bom que nos tempos atuais a gente consegue ter em tempo real e com alta qualidade, o que não daria para ver só se estivéssemos, né, só daqui do hemisfério sul, mas mesmo a milhares de quilômetros a gente consegue ver. A gente segue com imagens do eclipse na Inglaterra, já mais parcial, como você vê, e lá na Espanha o eclipse total, uma coisa beleza. Acho que pode até tirar um pouquinho só da tarja, né, para a gente ver o círculo completo ali bem na hora aqui. Olha o pessoal ali também na Espanha ainda vendo. Daqui a pouquinho, quando voltar a imagem do céu ali com o eclipse total, a gente retoma. Mas bom que a gente tirou a tarja um pouquinho, porque do lado direito ali na Inglaterra, né, a gente consegue... Olha que coisa linda, gente. Um momento histórico ali, tanto na Inglaterra quanto na Espanha, a gente podendo observar as imagens desse fenômeno astronômico, esse eclipse total no hemisfério norte, eclipse total do Sol, podendo ser visto aí das mais variadas posições. E ainda falando deste assunto, o Observatório Nacional do Brasil transmite ao vivo a trajetória do eclipse para os amantes da astronomia e para quem, claro, tiver ainda mais curiosidade, no site da CNN Brasil você também confere essa cobertura em tempo real. Usa a sua segunda tela enquanto assiste a gente, conecta a outra no site da CNN Brasil. Essa cobertura já começou no início da tarde, desde o 12h30. O último eclipse solar total ocorreu em abril de 2024. A previsão é de que esse eclipse de hoje finalize toda a passagem perto das 5 horas da tarde aqui pelo horário de Brasília. Então, na Europa Central, 10 da noite, lá em Londres, 9 horas da noite. Vale a gente explicar que esses horários consideram a passagem em todos os países. E o fenômeno mesmo, segundo especialistas, ele dura 2 minutos e 18 segundos. Essa é a estimativa. Mas, como ele vai ser possível de ser visto aí em vários continentes... Olha essa imagem, gente. Imagens da NASA, isso que a gente está vendo. Olha como é bonita ali, fornecidas ali pela NASA. E sabe que, né, tem um feito aqui que talvez nem todos conheçam, que liga o Brasil e o hemisfério norte, de uma certa forma, com um outro momento de eclipse solar total que era visível aqui no hemisfério sul, mas isso já há mais de 100 anos, 1919, que ninguém menos do que Albert Einstein veio ao Brasil, especificamente a Sobral, no Ceará, justamente para estudar este fenômeno, para a gente mostrar o quanto que é importante eclipses, né, o quanto que fazem parte dos estudos da astronomia, da física, da ciência como um todo.